estamos de volta. Atualmente, a cidade de Vitória da Conquista possui pouquíssimas construções antigas que vivem ameaçadas de demolição para dar lugar a novas construções. Pouco a pouco, aquilo que ainda resta da nossa história vai sendo apagada para sempre. Para tentar evitar que isso continue, um projeto desenvolvido na UESB está pedindo o tombamento destas antigas construções. Estudar a história da cidade, observando seu patrimônio histórico. Esta é uma das motivações do grupo de pesquisa Jornalismo, Cidade e Patrimônio Cultural, liderado pela professora de comunicação da UESB, Mary Weinstein. O grupo faz um mapeamento do patrimônio existente aqui, porque, embora muita gente não reconheça, Vitória da Conquista tem alguns acervos interessantes. Um dos mais interessantes que a gente vê é o acervo de construções modernas. Então, assim, são casas de um período da década de 60 e essas casas têm um valor, né? São casas que foram construídas em vários lugares do mundo, então as daqui elas estão em bom estado, então elas merecem ser preservadas mesmo. A princípio, o grupo de pesquisa está fazendo um trabalho de mapeamento da cidade de Vitória da Conquista a fim de conhecer os possíveis patrimônios históricos. É uma questão da própria memória da cidade. Então, assim, a gente precisa estudar para a gente saber, né? E poder divulgar, inclusive, para que as pessoas valorizem esse patrimônio. Isso é importantíssimo. O velho sobrado chama a atenção de quem por aqui passa. Construído há mais de 100 anos por Nestor Fonseca, o local servia como ponto de apoio para os tropeiros no passado, onde existia uma fazenda, hoje, atualmente, o bairro Alto Marom. Esse sobrado tem mais de 100 anos de construído. Isso aí era o ponto, né, dos tropeiros da época, que aqui era uma fazenda. O vereador tem buscado apoio para a possibilidade de tombamento do sobrado. Seria uma boa ideia se realmente o prefeito levasse isso a sério. Não só o sobrado de Nestor, como outros imóveis também, que o prefeito deveria e deve fazer o tombamento, que é o caso do sobrado de Paulino Fonseca, da Praça Sabarreto, né? O ginásio Padre Palmeira, né? A casa Glauber Rocha fazer o tombamento. De acordo com o coordenador de Cultura, Turismo e Eventos de Vitória da Conquista, Carlos Moreno, para fazer o tombamento de algum patrimônio, existe todo um processo burocrático. O primeiro passo é que ela seja reconhecida como patrimônio histórico, que tenha toda uma identidade voltada para esse segmento, esse sentido, e que também tem interesse até dos próprios familiares, que são casas que são de boa parte das casas antigas de Conquista são de famílias. E essas famílias são contactadas para verificar. Então, alguns sítios daqui do centro da cidade e fora também foram, já está em tramitação para uma espécie de tombamento, mas que é um processo meio burocrático, um processo tanto quanto lento, que depende de diversos fatores. Mas o principal fato é que haja um consenso entre o poder público, entre a sociedade e o próprio proprietário, desculpa a redundância, do imóvel. Em relação ao sobrado do Nestor, Moreno afirma que é necessária uma manutenção do diálogo. Mas não adianta só tombar e proteger se você não preservar. Não tiver recursos, não tiver políticas direcionadas para isso. Não é só políticas públicas, as políticas públicas existem. Então, o sobrado do Nestor, esse processo chegou em tramitação na Câmara, pelo vereador Álvaro Piton, passou para o jurídico da Prefeitura, que foi analisado, passou para o Conselho de Cultura. Esse conselho se instituiu, retornou há pouco tempo, já venceu de novo o mandato, e agora sim, que eu mesmo lembrei ao vereador, em uma audiência que veio no Ministério Público, voltada para outro foco, que não esse do tombamento, do sobrado do Nestor, mas que é uma discussão que já vem lá de Eleusa Câmara, isso é bem antigo, que está faltando, na realidade, manutenção das discussões e das conversas, mas para que se faça todos os trâmites legais e chegue ao denominador comum. Toda semana, o Mundo Universitário dá dicas sobre Libras, a linguagem brasileira de sinais. Vamos conferir agora quais são as dicas desta semana. É hora dos Sinais do Mundo. Olá, estamos de volta com mais um programa Sinais do Mundo para vocês e hoje nós iremos aprender alguns sinais de verbos. Então, o primeiro sinal que a gente vai aprender é do verbo acreditar. Então, as nossas mãos elas ficam nessa posição. A mão direita a gente vai encostar na testa, a mão esquerda fica assim aberta, logo adiante do nosso corpo, e a gente vai fazer esse movimento aqui. Esse é o sinal de acreditar.
acreditar. Acreditar. E o sinal de desconfiar? A forma das mãos é a mesma, só vai mudar o movimento e o posicionamento. Então, a posição das mãos é essa aqui, para o verbo desconfiar. E a gente vai fazer esse movimento. Claro que a expressão facial é importante, você tem que fazer a expressão de que você está desconfiado. Será que é isso mesmo? Então, desconfiar. Então, acreditar e desconfiar. E o sinal de seguir? A forma das mãos é essa aqui, o nosso polegar estendido. A gente vai colocar uma mão na frente da outra e vamos fazer esse movimento como se a segunda mão estivesse seguindo a primeira. Então, o sinal de seguir, mais uma vez, é feito dessa forma. E o sinal de acompanhar, as mãos em A, juntamos as duas mãos assim, palma com palma, e aí as duas mãos vão se movimentar ao mesmo tempo, na direção adiante. Então, acompanhar. 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 Recapitulando então os 4 verbos que aprendemos hoje. O primeiro verbo foi o verbo acreditar. Acreditar, mais uma vez. O verbo desconfiar. O verbo seguir. Seguir. E o verbo acompanhar. Mais uma vez. Acompanhar. Se a gente quisesse dizer para outra pessoa, eu acompanho você. Então, eu acompanho você. Eu acompanho você. Por hoje é só. Semana que vem eu espero vocês mais uma vez para mais um programa Sinais do Mundo. Um beijo no coração e até lá. Semana que vem tem mais Sinais do Mundo e a seguir a turma da terceira idade descobre o empolgante mundo da informática. É logo depois do intervalo. Voltamos já.